E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos estar lendo aí o capítulo de Êxodo 3 e também o 4. Bom, o nosso intuito nesse vídeo aqui, nesse canal, é ajudar você a ler a Bíblia em apenas um ano. Você assistindo de 3 a 4 vídeos por dia, todo dia, você irá conseguir ler a Bíblia em apenas um ano, beleza? Então já compartilha esse vídeo, já curte esse vídeo aí. Deixa um comentário, deixa aí pra nós aí uma sugestão de vídeo, beleza? Compartilha pro teu grupo do WhatsApp, grupo de família, grupo de igreja, grupo do trabalho, gente. E também uma deixa que eu deixo pra vocês é o seguinte: debater com alguém do teu trabalho da igreja sobre algum capítulo, algum versículo, algum vídeo, né? Que isso nos ajuda a fixar a história e também ler a Bíblia com calma, com paciência, sem pressa. Eu confesso para vocês que eu já fiz muito isso, pessoal. Eu fiz alguns vídeos, alguns shorts atrás aí, onde eu falei que eu já cheguei a ler a Bíblia de 3 a 4 vezes por ano, é verdade. Só que eu lia na correria, eu não entendia nada. E um dia eu estava no quarto da minha esposa, e ela lendo a Bíblia dela, eu lendo a minha. Ela muito devagar, na dela, no jeito dela, né? E ela falou, não, eu leio devagar, eu não entendo, eu volto, eu repito, leio de novo, leio uma, leio duas, leio 3 vezes. Falei, caramba, você vai acabar nunca. Eu estava errado, né? Eu li assim a Bíblia 3, 4 vezes por ano, só que eu não entendia nada. E hoje eu não faço mais isso. Hoje eu leio devagar, eu leio bastante a Bíblia, eu leio muito a Bíblia, né? Eu pego assim os versículos e eu vou lendo. Se eu quiser terminar um capítulo, então, eu pego direto e vou lendo. Né? Então, o negócio é você ler devagar. Bora pro vídeo. Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés em Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote em Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Deus envia Moisés em missão. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Como eu falei, tinha pessoas ali orando, clamando a Deus por socorro, por ajuda. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu? Eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito. Quem sou eu? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo,
esta é a prova que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestarei culto a Deus neste mesmo monte. A revelação do nome de Deus. Ele estava no monte Horebe. Porém Moisés acrescentou: quando eu for falar aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis fazer aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Disse mais Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E é verdade. Nós estamos aqui hoje em 2025, falando de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, né? Nosso Deus. Deus também de Adriano, de Maria, de Glaucio, de Alan, de José, de Pedro, de João, e vamos embora. Instruções para a grande missão. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, se apareceu e lhe revelou: em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito, porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzi-los à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terras que sobejam leite e mel, né, que sobram. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel te darão ouvidos, atenderão à tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito e lhe comunicarão: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nosso sacrifício ao nosso Deus, ao Senhor nosso Deus, né? Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. O que é que Deus fez? Deus fez, né? Aqui depois o Paulo vai afirmar isso. Deus endureceu o coração de Faraó para poder mostrar todas as 10 pragas, né, sobre Faraó, o seu poder maravilhoso. Por esse motivo, estenderei a minha mão e o ferirei todo o Egito com os prodígios, foi o que eu falei, que realizarei por meio dos egípcios. Somente depois esses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que quando sairdes, não será de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa objetos de prata e de ouro, joias de toda espécie de vestimentas, que porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Gênesis capítulo 4. Os dons de operar maravilhas. Então Moisés replicou a Deus: Então Moisés replicou a Deus: mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão. Não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés:
estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquecida como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou a mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformarão em sangue sobre a terra seca. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Deus chamarão para proclamar. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo, com boa visão ou cego? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens os irmãos Arão o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro, e vendo-te muito se alegrar em seu coração. Ou seja, Deus já sabia, né? Deus conhece tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. Ele já sabia que Moisés ia questionar. Então ele mandou Arão ir para poder adiantar o serviço, para poder tudo acontecer como ele já está determinado. Êxodo capítulo 4, versículo 15. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão, e vós direi o que devereis fazer em cada circunstância. Vocês já passei, que eu quero? Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, e é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Pessoal, eu li aqui Hebreus para poder falar uma parte que eu esqueci. Bom, vai ficar grande o vídeo, vamos embora. O retorno de Moisés ao Egito, capítulo 4, versículo 18. Assim que deixou o lugar sagrado, Moisés voltou para... Perdão. Assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou: deixe-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Ao que lhe respondeu Jetro: vai em paz. Ora, Yahvé tinha orientado Moisés em Midian: vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montarem um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus, e Yahvé ordenou a Moisés: quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão, hás de realizá-los na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então dirás ao faraó: assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel, e eu
já te ordenei. Faze partir o meu filho Israel, para que me sirva. Mais uma vez, que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito, Moisés, seu filho, e a circuncisão. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e, com ele, tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse, entre parênteses, esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Gente, eu confesso a vocês que essa parte aqui eu tenho uma dúvida até hoje. Vamos embora. Êxodo capítulo 27. Moisés e Arão falam aos israelitas. Nesse meio tempo, Yahvé ordenou a Arão: vá ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando-se no monte de Deus, o saudou com um beijo de paz. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Yahvé, com as quais o enviara, e todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciões da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras com que Yahvé tinha instruído Moisés. E em seguida Moisés realizou os sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditavam, e quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Ou seja, eles sabiam que Deus ia ajudá-los a tirá-los daquela opressão, e eles começaram a se voltar para Deus, né? Infelizmente, gente, em toda a história da Bíblia, o povo de Israel sempre tem no meio deles imagens, pedra, deuses de metal, eles adoraram de estrela, luz, sol, né? Coisa que Deus abomina, Deus detesta. Nós temos que colocar primeiramente Deus, antes de comer, Deus, antes de dormir, Deus, antes da família, Deus, antes do trabalho, Deus, antes da sua própria vida, tem que ser Deus, porque tudo vem de Deus, então não tem como ser diferente. Então, deixa o like, fiquem todos na paz, até a próxima, valeu! Próxima música.